pessoas acabam... Tá gravando, né? Tu repete, Tainara? Tu repete? Tá, eu perguntei. Tá, tu repete então a resposta. O que é uma doença autoimune? Que a pessoa não tem imunidade. Isso, perfeito. Então tá, obrigado pela tua resposta. E é isso que a maioria das pessoas entende errado. Uma doença autoimune significa um autoataque. Ou uma autodefesa, como eu estava brincando. Estava brincando que era uma autodefesa, mas não era karatê, nem MMA, nem Kung Fu. Uma doença autoimune significa que o sistema imunológico da pessoa não perdeu a força, ele simplesmente perdeu a direção. Tá? É totalmente diferente. O que significa a direção? Ao invés de eu produzir, do meu organismo produzir anticorpos contra antígenos, ele passa a produzir anticorpos contra mim mesmo. Tá? O alvo da doença, na doença autoimune, é o próprio ser humano, é o próprio corpo, é o próprio organismo que sofre o ataque. Então, ele acaba se tornando uma doença terrível, tá? Depois, a gente vai começar o primeiro grupo de doenças, depois tem um segundo grupo de doenças ele tem essa característica de ser doenças agudas, de ter períodos assim muito dolorosos e períodos de muita preocupação com o paciente. Existem algumas doenças que são gravíssimas, que são fatais. Existem outras doenças que são amenas e que a pessoa vai viver a vida inteira convivendo com ela, como se fosse um processo de diabetes, como se fosse qualquer outra situação nesse sentido, tá? Então é isso. Vocês entendem mais fácil assim, ó. É uma coisa bem importante. A sociedade foi se estruturando, saiu daquela questão tribal, o homem saiu das cavernas. Oi? A Bruna está tentando entrar. Está tentando entrar? Uhum. Ela disse que não está conseguindo. Mas eu não estou projetando por enquanto, então ela vai conseguir. Ela tenta de novo, tá, Laura? Enquanto não estiver projetando, ela aparece aqui, eu consigo autorizar daqui. Tem alguma coisa no acesso dela. Não é o meu acesso. Obrigado, Laura. Tá? Bom, então, assim, a sociedade saiu daquela posição de homem das cavernas, né? E ela veio viver em sociedade. Quando ela veio viver em sociedade, começaram a se atacar tribos, enfim. Mas, para encurtar a história, a sociedade, o que ela fez para se proteger? O que a gente tem para nos proteger? Nós temos a polícia, né? Então, hoje a gente tem a polícia. Então, a polícia seria o nosso sistema imune, tá? Quando a banda podre da polícia começa a formar milícias e essas milícias começam a atacar alguns setores da sociedade, é como o corpo, o sistema imunológico produzindo autoanticorpos, tá? Então, ao invés dela proteger o nosso corpo da doença, ela própria produz uma doença nos atacando. Como que se trata, como que a sociedade trata a banda podre da polícia, a milícia? Tem que tratar, é uma doença. Como é que ela trata a banda podre da polícia? Você sabe? Não. Não? Existe uma coisa na polícia que se chama corregedoria. Ela traz outros policiais para investigar os próprios policiais, ou a justiça, tá? Então, a corregedoria, no caso da saúde, a gente utiliza medicamentos chamados corticosteroides, que são anti-inflamatórios muito potentes. Aí, Tainara, vem outra coisa. Por que eu utilizo corticosteroide? Agora sim, para baixar a força do meu sistema imunológico. Então, eu produzo uma baixa imunitária. Claro que vai parar a doença autoimune, mas também vai dar uma série de efeitos colaterais. Por quê? Sim. Porque aí ela pode ter outras consequências negativas que o organismo não se protegia. Mas não tem outra solução. Tem pessoas que ou usam o corticoide ou morrem. Tá? E as pessoas, inclusive antes da indústria farmacêutica inventar os corticoides, as pessoas morriam de doença autoimune. Tu ter uma doença autoimune era pior do que tu ter Covid. Era uma sentença de morte. Tu não tinha solução. Entendeu? As pessoas acabavam morrendo
por causa disso. Então, é isso. Uma doença autoimune, que é um conceito que a gente precisa ter muito presente para a gente não errar mais. Então, nunca vai acontecer isso. Doença autoimune não é baixa imunidade, tá? E aí a Bruna está dando recado aí que está voltando, tá? Então a gente tem que ter essa questão presente, certo? E agora eu vou projetar para nós as de interesse odontológico, algumas delas, né? Ou as mais prevalentes aí para vocês poderem estudar. Tá entendido? Todo mundo entendeu o que é uma doença autoimune? Sim. Não restou dúvidas? Tudo tranquilo por enquanto. Tá. Esses assuntos são complexos, eu quero torná-los mais acessíveis para vocês, tá? Bom, dentre as doenças autoimunes, nós temos algumas que se manifestam como vesículas ou bolhas. Por isso elas são chamadas de vesiculobolhosas, tá? É por isso. É porque a lesão fundamental, ou a forma básica delas, ela vai ser uma vesícula ou bolha. Lembra o que é uma vesícula ou bolha? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Pode me dar um exemplo de uma vesícula ou bolha para a gente ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio? Não? O herpes labial, ela é uma vesícula. Então, ela é um aumento de volume com líquido dentro. Tá? Certo? Esse é um exemplo. Bom, aqui a gente tem isso, ó. Nós temos vesículas dentro da pele, no meio da pele, ou nós podemos ter vesículas abaixo da pele, ou da mucosa. No nosso caso, é a mucosa, tá? Então, a gente tem essas duas alterações. E dá para ver isso aqui, ó. Essa parte em branco aqui, ó, vazia, isso aqui está com líquido dentro. Isso aqui são células desfolhadas, certo? E essa aqui, não. O que ela fez? Ela levantou toda a pele ou toda a mucosa, tá? Então, ela é uma bolha mais profunda e ela tem uma parede mais forte, essa bolha, tá bem? E essa aqui não, essa aqui tem uma parede mais fraca para essa bolha. As doenças bolhosas, que são as mais prevalentes, são chamados de pênfigo. É o pênfigo foliáceo, o pênfigo vulgar, o pênfigo vegetante, o pênfigo por imunoglobulinas do tipo A, o pênfigo paraneoplásico, depois de câncer e tratamento de câncer, e pênfigos induzidos por drogas. Isso quem vai se interessar vão ser dermatologistas ou vão ser alergistas, tá? O cirurgião dentista vai trabalhar do pênfigo vulgar, certo? Esse vai ser o nosso objeto de estudo, um desses tipos, porque esse é o mais comum da cavidade bucal, tá? E esse outro tipo, as pessoas inicialmente descobriram que existia o pênfigo, certo? Depois elas começaram a ver que tinha um tipo de pênfigo que era mais bonzinho, digamos assim, que atacava menos as nossas mucosas. Aí eles chamaram de pênfigoide. E aí o pênfigoide, de novo, pênfigoide bolhoso, das membranas mucosas, do herpes gestacional, então vem depois do herpes, né? Por imunoglobulina linear, o herpetiforme, né? EBA, e também o lúpus eritematoso, que são alterações que podem se manifestar dessa forma, certo? Do tipo bolhoso. Então, que vão formar vesículas ou bolhas. Esses aqui, ó, esses dois são os mais comuns e são os que a gente vai estudar efetivamente. Tá bem? Tá entendido isso? Uhum. Tá? O que vocês têm que entender aqui dessa projeção é isso. A gente vai ter o pênfigoide, que vai ter uma bolha dentro da pele ou dentro da mucosa, e essa aqui é uma bolha abaixo da pele ou abaixo da mucosa. Certinho?
Aqui estão os nomes: pênfigo vulgar, vegetante, eritematoso e foliáceo, tá? Os autoanticorpos, que agora vocês já são craques nisso, já sabem, né? Então, o organismo produz anticorpos contra proteínas dos desmossomos. Vocês lembram o que são desmossomos? Sim ou não? Não. Os desmossomos, então, eles são aquela ligação que existe entre cada uma das células epiteliais, tá? Seja em pele ou mucosa. E as células de sangue que a gente vai ver logo, logo. Aqui a gente tem, ó, existe uma proteína específica M3, hemodesmogleína, que ela é atingida pelos anticorpos e ela começa a romper. Os desmossomos, então, o que vai acontecer com ele? Nessa região aqui, em que uma célula encosta na outra, ela simplesmente faz um gapzinho entre a outra. O que teria que ter? Teria que ter uma ligação proteica aqui, ó. E aqui, exatamente nessa M3 desmogleína, que os anticorpos atacam. E aí rompe, aí começa a abrir essas células. E, consequentemente, as células se afastam e deixam a bolha aberta. Entendeu? Então, o pênfigo vulgar, como eu falei para vocês, que é o mais comum, é uma dermatose. Então, é uma doença de pele. Mucocutânea, então, tanto faz ser mucosa quanto pele. As lesões bucais são as primeiras a serem observadas. Está errado isso aqui, faz anos eu nunca troquei. São as primeiras a chegar e as últimas a desaparecer. Não é isso, as primeiras a serem observadas. Por que são as primeiras a serem observadas? Porque a nossa cavidade bucal, ela é úmida, ela é cheia de bactérias, de vírus, de fungos e protozoários. Nós mastigamos, a gente produz atrito dentro da nossa boca e a boca rompe com facilidade. E, consequentemente, eu vou ter a formação das vesículas ou das bolhas ali. Normalmente vai aparecer com pessoas em torno dos 50 anos, tá? E ela pode originar gravíssimas manifestações sistêmicas, tá? Aquilo que eu tinha dito para vocês, 95% das pessoas poderiam morrer se tivesse pênfigo vulgar, se não recebessem tratamento com corticoide. Entenderam? Por que isso? A gente já vai ver agora, quando vê as lesões, tá? As bolhas, dificilmente a gente vai ver uma bolha na cavidade bucal. Por quê? Porque elas rompem com muita facilidade. O que nós vamos enxergar? Úlcera. Tinha a bolha rompeu, eu vou mastigar, por exemplo, abriu uma úlcera. E essa úlcera tem fundo hemorrágico, tem bordos irregulares e dói muito. Parece muitas aftas na boca. Certo? Entenderam? Tá entendido? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Uhum. Tá? Bem importante, tanto a pele quanto as mucosas tem uma coisa que a gente chama sinal de Nikolsky positivo. O que é o sinal de Nikolsky? Ele é simplesmente um tracionamento da pele que vocês vão ver depois. Ó. Aqui, ó. Tá? Eu posso pegar meu dedo na pele de uma pessoa com pênfigo e raspar forte, já vai abrir a pele e vai deixar uma bolha. Tá? Se eu pegar a mucosa e tracionar a mucosa pode dar um rasgo. Eu sempre conto que a primeira biópsia que eu fui fazer quando eu era aluno do doutorado lá na PUC era de um pênfigo. E eu não conseguia cortar a mucosa, porque eu passava a lâmina do bisturi, ao invés de sair um corte linear, a mucosa toda ia levantando, ia rasgando. Foi muito difícil a gente conseguir. Isso, então, é o sinal de Nikolsky. Entenderam o sinal de Nikolsky? Sim ou não? Pessoal? Sim. Tá? Tudo bem? Tá? Bom, o quadro clínico. Então, o que a gente tem? As lesões ocorrem em 90% dos doentes. Tá? Então, olha aqui, ó. Imagina essa língua pobre dessa pessoa. Isso aqui tudo tem fibrina em cima. É uma língua raspada, é uma língua extremamente dolorida, tá?
Essa aqui também, aqui, ó. Dá para ver que tinha bolha aqui. Essa bolha rompeu aqui no palato. Tá vendo aqui? Essa bolha aqui rompeu, abriu e deixou uma ferida, uma úlcera muito, muito, muito dolorida. Mesma coisa aqui, ó. Áreas muito doloridas, tá? Áreas extremamente doloridas. Então, isso é muito diferente de uma situação, por exemplo, de uma queimadura ou de uma mordedura, de algo assim mais, como é que eu vou dizer? Algo mais pontual. Isso não, isso vai acontecer de uma forma bastante generalizada. E tu imagina por que essa doença tem potencial de matar? Porque ela ocorre na boca e em toda a pele, não faz diferença. Então, tu imagina, todo o nosso tubo digestivo, a começar pela boca, pode estar afetado. Eu posso ter o estômago com essas feridas, eu posso ter o intestino com essas feridas, eu posso ter o pulmão com essas feridas. E o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa tem uma entrada permanente de micro-organismos. E aí, realmente, ela pode morrer por causa da infecção. Entenderam? Uhum. Tudo bem? Tá? Então, aqui é uma foto dessa senhora. Aqui é o rompimento da bolha, tá? Então, a gente tem essa questão. Olha essa língua. Que coisa horrível da pessoa ficar. Tá? Uma pessoa num estado assim, ela fica em sofrimento. Só um pouquinho, só estou digitando uma coisa aqui, tá? Entenderam? Tu imagina que isso aqui, vocês têm afta, né? Eu acho que todas vocês têm aftas. Imagina isso aqui seria uma gigantesca afta na boca. Imagina que sofrimento para essa pessoa. Aí os linfonodos vão estar infartados, né? As ínguas, então a gente vai ter os cervicais ali aumentados de volume, doloridos, tudo isso vai estar presente, certo? Aqui já está fechando o pênfigo, tá? Características histopatológicas. Raramente a gente vai trabalhar nessa disciplina, mas é importante para vocês entenderem, ó. O que eu tenho aqui? Isso aqui é uma área de ceratina, lembra? E aqui são células epiteliais. Aqui está a membrana basal. Aqui está a membrana basal. Tá? O córion, que faz a separação entre o conjuntivo. E aqui está a bolha. E essas célulazinhas aqui são células epiteliais que desgarram daqui de dentro da bolha. E vocês viram que elas vão ficando com um núcleozinho bem aparente. Elas vão ficar uma célula grande. Tá? Então, essa célula sofre o que a gente chama de acantonamento. Ela fica dentro da bolha. E, consequentemente, ela vai se enchendo de água. Tá? Mesma situação aqui, ó. A bolha, ó. A bolha na pele. É fácil de romper. Tá? Se nós fizermos uma biópsia, tá? E essa biópsia tem que ser por congelamento e a gente conseguir... Quer dizer, hoje em dia a gente até já consegue mais por HM. No início era só congelando, né, e levando para o laboratório. O que significa essa região aqui, ó? Esse verde são as células e essa aqui é uma região onde está amarelado, aqui está o imunofluorescente contra os anticorpos. Então isso aqui mostra onde estão os anticorpos, entenderam? Então a imunofluorescência direta. E aqui a célula, aquela que desgarrou, essa célula é o que se chama célula de Zancke. Zancke, então, ele foi um primeiro pesquisador que fez isso. Então, ele percebeu a presença dessa célula. Essa célula a gente pode, se tiver uma bolha inteira, a gente pode raspar até com uma espátula de madeira, distender ela numa lâmina e a gente vai enxergar. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha o núcleo enorme aqui, ó, e aqui o citoplasma já alterado. Essa é uma célula de Zancke. Então, tem dois nomes esquisitos para vocês lembrarem. O sinal de Nikolsky é positivo e nós temos as células de Zancke. E elas são úlceras que rompem e deixam bolhas ou vesículas que rompem e deixam úlceras muito doloridas na cavidade bucal. Tá bem? Tudo bem? Uhum.
tá? Tratamento, pessoal. Como eu falei para vocês, o tratamento é o quê? É baixar a força do sistema imunológico, porque ele está trabalhando mal. Então, o que, que nós utilizamos? Nós utilizamos um corticoide. O corticoide mais importante é a prednisona. A gente tem que dar 60 miligramas ao dia, tá? Isso para a gente poder chegar a uma língua daquela a gente conseguir controlar. Então, 60 miligramas ao dia é normalmente são 5 miligramas cada comprimido. Então, são 12 comprimidos por dia. Normalmente, a gente vai dar 60 comprimidos de manhã, tá? Bom, vamos imaginar que eu tenha conseguido, com esses 60 miligramas, tenha conseguido um bom resultado. O que, que eu faço? Eu começo a reduzir. Aí, dos 60, na outra semana, então, eu chego uma semana inteira com 60 miligramas. Então, eu começo, dependendo da gravidade. Claro que eu posso começar por 30, pode começar por 40, ou posso começar por 20, tá? Mas eu vou trabalhar, normalmente eu vou trabalhar com os 12 comprimidos, dos 60 miligramas. Cheguei no 60, estabilizou, a lesão mais ou menos fechou. O que eu vou fazer? Eu vou começar a retirar o corticoide. Isso não tem nada a ver com o pênfigo, não tem nada a ver com a doença. Isso tem a ver com o uso dos corticoides. Eu não posso produzir uma depressão da adrenal. Por quê? Porque quando eu dou corticoide para a pessoa e o próprio organismo adrenal não produz corticoide, ela acaba estabilizando, porque ela recebe externo. Então, quando eu vou tirar, eu tenho que tirar aos poucos. Então, eu cheguei aos 60, aí eu tenho que diminuir para os 55 numa semana, outra semana aos 50, outra semana vai ser aos 45, outra semana aos 40 e vai indo. E vai diminuindo, semana a semana. Chega numa semana 10, a outra semana 15, aliás, 15 não, uma 15, outra 10, outra 5. Chegou na última semana de 5, na próxima semana eu vou 5 um dia, outro dia 100. 5 um dia, outro dia 100, e aí eu paro de dar o corticoide. Para quê? Para dar tempo para a adrenal da pessoa produzir por si só. Entenderam isso? Porque senão eu vou trazer um colapso da adrenal. Outro medicamento é um quimioterápico chamado azatioprina. O que a azatioprina ela vai fazer? Enfim, ela vai ter um potencial anti-inflamatório bem alto também, tá? Para tentar parar o efeito desse corticoide. Vou utilizar o antibiótico tópico. Antes nós utilizávamos um antibiótico que era muito bom. Hoje em dia ele não está mais no mercado, tá? Então, hoje a gente vai utilizar a digluconato de clorexidine. Vocês já usaram clorexidine na cirurgia, mas o sem álcool. Então, por quê? Não porque vai tratar o pênfigo, mas simplesmente porque vai combater a infecção secundária, certo? Tenho que ter presente que quando eu prescrevo a prednisona, eu tenho as complicações relacionadas ao uso do corticoide sistêmico. Que precauções são essas? Aí eu vou ter que ver. Se eu não tenho aplasia de medula, eu vou ter que fazer hemogramas de 45 em 45 dias no mínimo, para ver se a produção sanguínea e o próprio sistema imunológico dessa pessoa está adequado. Tá? Então, isso é bem importante eu ter presente. Vou lembrar que a pessoa pode ter retenção de líquido, pode ter cara de lua cheia, síndrome de Cushing, que a gente diz, pode ter bastante acúmulo bem no pneuzinho ali, porque acumula na região da barriga, acumula gordura, e essa gordura não tem nada a ver com obesidade, tem a ver com a retenção que o próprio corticoide diz. A pessoa pode, mesmo não sendo adolescente, ela pode desenvolver afta, tá? Ela pode desenvolver acne, ela pode ter sobrepeso, ela pode ter também diabetes secundária ao uso do corticoide. Então, tudo isso é bem pesado e a gente também tem que ver.
O ideal mesmo, se você, para vocês que, quando forem dentistas clínicos, que vocês se associem ao médico. Por que se associar a um médico? Porque normalmente quem tem o pênfigo não vai ter só na boca, apesar da boca ser o local mais grave, né? Ele pode ter manifestação em qualquer parte que ele tenha revestimento, que ele tenha epitélio. Então, às vezes, é importante eu me relacionar. Ou então encaminhar para alguém que seja especialista em patologia bucal ou estomatologia, que aí vai poder ajudar vocês, certo? Mas, de qualquer forma, a gente não usa. O que a gente pode usar e deve utilizar, que não está aqui, ó, podem anotar aí, é o uso do Decadron Elixir, não está aí, vai aparecer depois. O Decadron Elixir, ele é um corticoide tópico, então eu inicio com o uso do corticoide tópico, e esse corticoide tópico vai ser usado que nem a cloroxidine, vai ser uma medida de 10 ml ou uma colher das de sopa. A pessoa vai fazer bochecho, coloca na boca, e a pessoa coloca na boca, deixa 2 minutos e cospe fora. Entendeu? Então, é assim que a gente vai ter essa a questão básica ali. Da mesma forma que a gente vai utilizar a cloroxidine. O que vai acontecer com relação à prednisona é que ela não tem substantividade que nem tem a cloroxidine. Aí eu vou ter que usar 4, 5 vezes ao dia. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não? Tá? Não tão confuso? Eu estou conseguindo explicar direitinho? Tá conseguindo. Tá? Se tiver, vocês parem aí, tá? Bom, os pesquisadores, como eu falei para vocês, primeiro eles acharam o tal do pênfigo, né? E aí depois eles começaram a perceber que tinha um pênfigo que não era tão agressivo. E aí eles chamaram de pênfigoide, tá? Então, o pênfigoide, em relação ao pênfigo, tem um curso crônico e benigno. Quer dizer, na verdade, eles viram isso. Que esse pênfigo mais fraco, digamos assim, que depois eles classificaram como pênfigoide, era um pênfigo que até nem matava as pessoas. Tá? Os tipos de pênfigo, então, bolhoso e pênfigoide benigno da mucosa. Mesmo que a gente tenha visto outras lesões bolhosas lá no início. Mas o pênfigo das membranas mucosas, tá? Então, inicialmente denominado pênfigo benigno. É uma doença bolhosa, subepidérmica, vocês já viram até no material histopatológico, né, que ele levanta a pele, acomete as mucosas, também conhecido como pênfigoide cicatricial. Tu vê, ele tem um curso tão lento e não tão agressivo que ele chega a dar tempo de produzir cicatriz depois, o que é um problema. Depois eu vou mostrar para vocês. É um grupo de doenças parecidas clinicamente, porém os alvos antigênicos são diferentes. Não é o mesmo alvo que o anticorpo vai produzir. Não é M3 desmoglemina. Ela vai atuar contra a membrana basal do epitélio, junto ao córneo da membrana basal. Tá bem? Essa é a grande diferença. Então, o pênfigoide cicatricial ou benigno da mucosa, ele vai acontecer agora sim, mais em mulheres. O dobro de casos acontece em mulheres. E 10 anos mais velha do que o pênfigo. O pênfigo não tinha distinção, podia dar tanto em mulher quanto homem, em torno dos 50 anos. O pênfigoide vai acontecer em mulheres, em torno de 60 anos. Tá? Uma outra coisa bastante comum, é muito comum, não é que não vai acontecer no pênfigo, mas no pênfigoide é muito comum eu ter as lesões na boca e em outros sítios. Que sítios são esses? Eu posso ter lesão nos olhos, eu posso ter na mucosa ocular, eu posso ter, nos olhos, na mucosa ocular é bom, né? Eu posso ter nos olhos, na mucosa ocular, eu posso ter na mucosa nasal, por exemplo, que é perto de onde a gente vê. Evidentemente que o pênfigo pode acontecer em qualquer mucosa, em qualquer pele, né? Como a gente já viu antes. Mas clinicamente ele vai aparecer para nós, do interesse da odontologia, ele vai ter um envolvimento mais próximo, né? Da cavidade bucal. As vesículas ou bolhas são um pouquinho mais fáceis de serem percebidas. Por quê? Porque pelo fato da bolha ou vesícula se formar abaixo da mucosa, o teto é mais forte, é mais espesso.
Então, é um pouco mais difícil de romper e formar úlcera, mas vai romper e formar úlcera, tá? Bom, como eu falei anteriormente, ele tem predileção pela gengiva inserida, pela conjuntiva ocular, pela mucosa nasal. Nesses casos, o sinal de Nikolsky também pode ser positivo, outras vezes não é positivo. Por quê? Pela mesma coisa que eu falei para vocês. Como a parede da bolha é mais resistente, a parede da bolha tem mais dificuldade de romper. E aí, possivelmente, eu preciso de mais força para o sinal de Nikolsky ser positivo. Certo? O que eu posso ter aqui, ó? Uma gengiva descamativa. Então, eu tenho uma gengivite muito esquisita, não depende da cavidade bucal, tá? Eu tenho uma gengivite muito estranha. Então, o que acontece? Isso é propriedade da atuação da doença autoimune, certo? Então, eu tenho acometimento de mais que uma mucosa e pode apresentar ou pode não apresentar cicatriz. Raramente vai acometer a pele. Raramente vai acometer a pele. Por isso que a gente viu, porque pelo fato dela ter uma bolha mais profunda, né? Então a gente não vai ter um rompimento tão fácil assim. A primeira a sofrer sempre é a mucosa bucal, depois vem a mucosa ocular, depois vem a mucosa nasal, vem a anogenital, então pode ter na vagina, pode ter no ânus também, pode ter na pele, porque são mucosas, cavidades mucosas podem sofrer o ataque, tá bem? Então a gente tem essa condição, tá? A cicatrização é lenta e a tendência de formação de cicatrizes e sinéquias, e deixar sinais, tá? Deixar como se fossem que a gente chama de escaras, né, sabe? Na pele das pessoas que ficam acamadas por muito tempo. Então, a mucosa vai ficando enrugada depois disso, e a clara fica dura, porque vai ter fibroblasto e fibra colágena. E esse é um grande problema do fato dela ser fibrosa. O que a gente tem aqui? A gente pode ter o colabamento, tá? O colabamento da pálpebra na mucosa conjuntiva. A pessoa pode ter dificuldade, até perder a visão por causa disso, tá? E aí o que acontece? Essa cicatrização, então, acaba sendo irreversível. E aí a pessoa realmente vai acabar tendo um problema muito, muito grande. Tá? Nós tivemos um paciente que a gente acompanhou por bastante tempo e a gente deu corticoide para ele e ele acabou melhorando os olhos. Ele inclusive, ia no oftalmologista, numa outra cidade aí perto de Cachoeira, né? E aí, realmente, aí nós começamos a trabalhar com isso. Então, as cicatrizes e os simbléfaros, que é isso? A formação, então, dessa área cicatricial nos olhos. Tá? Então, manifestações cutâneas podem acontecer, né? Então, Brussing Perry, pode acontecer uma alopecia e bolha no couro cabeludo, tá? E aí a gente tem envolvimento no pescoço também, só que elas são um pouco mais resistentes que a do pênfico. Ó, aqui está o olho da senhora. Essa paciente é tia da professora Luana, que dava aula junto comigo aí. A tia da professora Luana. E ela teve um problema gravíssimo com essa paciente, porque essa paciente era uma freira, é uma freira, não sei se ela está viva ainda, já faz muitos anos essa foto. E o que aconteceu? Aí começou a dar corticoide, ela melhorou um pouco, não melhorava muito, não quis dar corticoide sistêmico, e aí depois, com o tempo, ela deu corticoide, e as freiras lá, que tinham poder sobre ela, chamaram o médico tirou o corticoide da tia da nossa colega. Bom, aí passou alguns meses, ela começou a ter dores terríveis de novo na cavidade bucal e problema nos olhos em função disso. Então, são coisas que a gente também tem que ter um certo cuidado. Olha, essa área aí, ó, essa área branca é uma área necrótica, com fibrina em cima e muito dolorosa. Tá? Outra situação, a gengiva, né? Essa aqui não é bem uma gengivite descamativa. Aqui a pessoa já tem problema
periodontal até e gengival, porque, lógico, tu imagina uma gengiva dessas, quem é que vai colocar uma escova de dentes, um creme dental aí, arde muito, né? Ela não suporta fazer uma boa higiene bucal. Então, realmente é um sofrimento para a pessoa, tá? A dor, vocês vão imaginar, é como se tivessem aftas na boca inteira, tá? Essas outras áreas aqui também é muito comum disso acontecer. É uma área ardida, uma área dolorida. Existem outras doenças que vão produzir gengivite descamativa. Normalmente ela vai ficar vermelha, mas ela não vai ser dolorida e não se rompe, não fica bolhosa também, que nem essas bolhas do pemphigoide, tá? De novo, essa é uma foto de livro. Outra foto aqui, tá? Bom, o que a gente faz? A gente tenta tudo isso e vai fazer, então, o ideal é que a gente faça a biópsia. O grande problema é que a biópsia tem que ser por congelamento. Às vezes, tu está numa cidade pequena, tu não tem como fazer isso. Hoje em dia já evoluiu um pouquinho mais, tu consegue com HE, tá? Então, o ideal seria coloração com HE, tu tira um pedacinho duplo, um pedaço com HE e outro pedaço congelado para imunofluorescência, que nem eu mostrei para vocês. No caso, vai aparecer uma fenda subepitelial e os autoanticorpos contra proteínas da camada basal, tá? Então, aqui, ó, é muito raro se conseguir isso. Se conseguir um corte histológico, e aqui tá. Isso aqui são células inflamatórias, aqui, neutrófilos aqui, depois linfócitos e plasmócitos, e aqui a gente vai ter a formação, então, dessa região, certo? Então, a gente tem essa sequência aí. Tá? De novo, ó. Levantou, né? Deu uma clivagem subepidérmica, levantou a mucosa ou a pele toda para cima. Aí ficou essa fenda aqui. E aqui dá para ver perfeitamente, ó, imunofluorescência, tá? Aqui os anticorpos fluorescentes. Eles ficam brilhosos, fica bonita essa lâmina aqui, mas é muito dolorosa, tá? E aqui, de novo, aqui tá inteiro, ó. Bem na camada basal, dá para vocês verem essa delimitação. Certo? Tá? Tratamento. Aquilo que nós falamos já. Corticosteroide tópico. Qual? O Decadron Elixir. A pessoa vai utilizar 3, 4 vezes ao dia. Vai utilizar 10 ml, uma medida da colher das de sopa. Faz o bochecho e vai cuspir fora. Tá? E o corticosteroide sistêmico quando não der certo. Junto com o corticóide e o corticosteroide tópico, a gente vai utilizar a nossa velha e boa digluconato e cloroxidine sem álcool, tá? Que seria o antibiótico tópico. E quando nós precisamos, podemos utilizar a prednisona ou prednisolona, dose mais ou menos 40 miligramas ao dia, tá? Então é isso que a gente vai usar. No pênfigo, a dose é muito maior. Certo? Tudo bem? Certo. Tá? Vai, voltei. Sim. Cara, quanto tempo a gente já tem de aula? São 10 para as 8. Tá. Uhum. Vamos mais um pouquinho, então, que a gente dá uma paradinha só para entrar um pouco mais aí. Tá? Bom. Outra lesão é o líquen plano, tá? Também é uma lesão autoimune, vai ocorrer também na pele e mucosas, também ocorre em 50 anos, e os autores tentam dizer que foi um evento estressante que desencadeou. Agora vamos imaginar qual é a pessoa com 50 anos que não passou por um evento estressante na vida. Ou ele teve uma doença grave, ou ele teve uma separação, ou ele teve um problema nos negócios, ou ele não gosta do emprego dele, ou os filhos estão com problema na vida profissional ou na vida pessoal. É lógico que uma pessoa com 50 anos tem que ter algum evento estressante, porque senão não estaria na Terra, né? Então, realmente fica difícil da gente fazer essa diferença. Mas sim, se tenta, alguns estudos dizem que foi algum evento estressante que desencadeou. E uma outra coisa que é importante, vocês vão ver, quem tem um líquen plano
agressivo normalmente são pessoas muito ansiosas, falam, cheia de problema emocional também. Então, isso também dá uma certa ideia de que possa, sim, um evento estressante ter desencadeado o surgimento da lesão. Mas isso, na verdade, a gente não tem muito como dizer. As formas do líquen plano é o reticular, que é as mais comuns, né? O líquen plano tem uma série de classificações, mas para a odontologia é o reticular, é o atrófico, é o em placa e é o erosivo. O erosivo é o que a gente chama de lesão cancerizável, candidato a se tornar câncer, tá? Então, pode acontecer, que nem eu falei, na pele, na mucosa. Esse senhor, esse nosso paciente aqui, tinha coceira aqui nessa região, e aqui ele tinha, então, essa formação bem na região do cotovelo, tá? As estrias de Wickham, é isso que se diz, são estrias brancas na mucosa jugal bilateral, tá? Normalmente, a gente não vai ter uma grande preocupação com elas. Por quê? Porque elas são assintomáticas, o paciente não tem queixa com elas. Então, o que eu faço? Olhei, vi essa lesão, essas lesões em mais do que um local, o que eu faço? Simplesmente eu vou controlar. Claro que aí não vou mandar o paciente embora. Não, só tem líquen plano, tem estria de Wickham, tem o do tipo reticular, não precisa se preocupar. Não é isso. A gente vai fazer um controle, em 3 meses eu vou olhar de novo. Hoje em dia a gente tem facilidade em fotografar, fotografo, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez ao ano no mínimo eu tenho que observar, tá? O que esse paciente pode ter como queixa? Ele pode ter como queixa que quando ele se alimenta com certos alimentos ou certas bebidas, ele tem uma ardência na boca, tá? Então, o próprio paciente já sabe evitar. Comida salgada demais, comida com muito alho, com muito tempero, com temperos específicos, com cítricos, né, com suco de laranja, ou com suco de limão, ele pode ter sim alguma ardência. O que ele vai fazer? Ele vai controlar, tá? Existe uma formação de retículas brancas e estrias chamada de reação liquenoide. Liquenoide quer dizer, é parecida com líquen. Isso normalmente está relacionado com quem? Com uma restauração de amálgama ou algum outro material restaurador, em especial metálico. Então, às vezes, por alguma ação galvânica, isso vai fazendo com que essa região ela responda, né? Produzindo, então, essas estrias, como se fosse se defender, tá? Então, a estria vai estar na gengiva inserida ou na mucosa jugal, perto dessa restauração. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir essa restauração por causa disso e ver o que a gente consegue em algumas semanas, tem que ter revertido muito ou quase que totalmente. Tá bem? Aqui estão as estrias, ó. Dá para ver? Você consegue ver direitinho? Sim. Tá, é uma redinha, ó, tipo uma rede de goleira de futebol, né? Umas estrias de Wickham, tá? Tem os dois lados da mucosa jugal e vocês vão olhar, fácil de ver. O paciente às vezes não sabe que tem, né? E aqui também, ó, na gengiva inserida, a gente pode ter essa formação, certo? Esse outro tipo de líquen plano é um líquen plano chamado em placa, tá? Então, ele aumenta essa produção e fica uma placa branca. Pode acontecer em língua, pode acontecer em mucosa jugal, pode acontecer em palato, tá? Então, e o que acontece com esse líquen plano? Eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial de um líquen plano em placa? Eu vou ver outras lesões brancas. A primeira delas é saber se isso não é uma candidíase pseudomembranosa, lembram? Uma pseudomembrana. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou raspar em cima dessa placa para saber se a placa sai. Bom, a placa não saiu. Ela não cedeu. O que eu tenho que começar a investigar? Ver se eu tenho área reticular, as estrias de Wickham em algum outro lugar, seja na mucosa jugal, seja na gengiva, porque aí compõe o quadro. Eu vou ter um líquen plano em placa e vou ter uma área estriada. Se esse paciente for fumante e alcoolista, eu estou lascado, porque aí eu tenho a interposição dos fatores de risco que vão desenvolver a leucoplasia. Mas se eu conseguir tirar tudo isso de vez, eu vou chegar ao diagnóstico de líquen plano
líquen plano em placa. Entenderam? Então, é uma outra forma de líquen plano. Tá? Aqui, ó, nessa língua, vocês estão vendo que a língua está meio branca e meio atrofiada e meio sem papilas. Então, essa língua atrofiada, branca, sem papilas, é o líquen plano atrófico. E aqui, ó, ainda tem outro ainda. Tem dois tipos, duas variantes de líquen plano juntas. Essa areazinha onde eu estou colocando o cursor é um pontinho terrível que dói, que arde como afta. Então, o que é isso? Erroneamente, alguém lá, quando foi fazer o primeiro tipo de descrição, disse que o líquen plano do tipo erosivo, tá? Ele era desse tipo, que tinha estrias, tipo as estrias de Wickham, e formava uma úlcera no meio. Lembram do conceito que úlcera é a exposição de tecido conjuntivo e erosão é diminuição da camada epitelial? Então, eu não teria que ter exposição de tecido conjuntivo aqui, tá? Entendeu? Alguma dúvida até agora? Não. Todos são formas de líquen plano, tá? E esse outro líquen plano é um líquen plano erosivo, tá? Esse líquen plano erosivo a gente tem um acompanhamento. Vocês estão vendo as estrias de Wickham aqui? E vocês estão vendo aqui a área erosiva, que é uma área ulcerada, que a gente chamava de erosiva, que a gente chama de erosiva. Mas é uma área, parece uma afta e dói pra caramba. Essa senhora veio porque doía muito. E aí ela dizia que ela passava, fazia brusuras aqui. Ela passava até banha de porco aqui nesse líquen plano erosivo. E aí a gente começou a fazer o tratamento tópico. E o que aconteceu com o tratamento tópico? Olha aqui, ó. Houve um momento, inclusive, que fechou, tá vendo? Fechou totalmente aquela úlcera, muito tempo. Nós fizemos acompanhamento dessa senhora por 3 anos, e eu não tenho essa lesão, a lesão específica, acho que eu perdi, acho que ela está com um ex-aluno, e essa lesão aqui, ó, que a Luana duvidava um pouquinho de nós, a Luana professora, ela se tornou câncer, bem nessa região. Por ficar muito tempo aberta ali, ela veio a se tornar câncer. E o líquen plano erosivo é a forma de líquen que é considerada por alguns autores como forma cancerizável. Essa senhora morreu, inclusive, mas ela não morreu por causa disso. Ela morreu por uma questão, eu não lembro se foi cerebral ou alguma outra coisa, e ela chegou a fazer, ela iniciou o tratamento, fez uma cirurgia ali, mas ela não sobreviveu, ela acabou falecendo, tá? Algum tempo depois. Mas não foi por causa disso. Essa paciente é uma paciente de 24 anos, extremamente teimosa, extremamente irritada, e ela começou a fazer o tratamento. Aqui, ó, bem em cima da papila parotídea. Aqui até já tinha cicatrizado em algum momento. Só que ela era fumante e disse que não ia parar de fumar. Então a gente ficou tentando, falando que era muito difícil, que podia se tornar câncer. Ela disse que não ia parar de fumar. E aí ela controlou mais ou menos, de tanto a gente incomodar, ela foi embora. Nunca mais apareceu lá na Ubra porque não queria parar de fumar. Tá? Então aí a gente não teve o que fazer. Mas, enfim, é um tipo erosivo. Tá? Isto patologicamente, isso aqui é ceratina, isso aqui são as camadas epiteliais, que depois eu vou fazer um desenho quando eu estiver aí no quadro para a gente relembrar bem. Isso aqui é o que, ó? Linfócitos e plasmócitos, lembram? Os linfócitos e plasmócitos, e eles estão fazendo o quê? Eles destroem essa camada aqui, ó. Isso aqui se chama invasão do tipo dente de serra, tá? Eu não sei onde se viu um dente de serra aí, tá? Mas os autores falaram nisso. Então vai ter uma digestão hidrópica e uma perda epitelial de dentro para fora do tipo dente de serra, tá? Então a gente vai ter proeminência dos dentes de serra, infiltrado de linfócitos e plasmócitos, muito linfócitos T, lembra dos linfócitos T? Em banda, quer dizer, na verdade, eles vão fazer um anelzinho aqui, um cinturão, atacando essas células do epitélio aqui. Corpos decivati, que são os coloides aqui, que estão aumentando, né? E hiperceratose em cima, tem muita ceratose. Por causa disso, é uma lesão branca. Lembra? Tem muita ceratose, muita ceratina, que vai deixar isso como um tecido branco. Tudo bem? Dúvidas?
Não. Não. Tá bem? Tá? Você tem que interromper, senão vai ficando difícil, tá? Bom, conduta, controle clínico, as formas erosivas e a gengiva descamativa, a terapêutica local, que é o Decadron Elixir, uma medida, democrada de sopa, 4 vezes o dia, bochechar 2 minutos e depois cuspir. A eritromicina, que eu falei que nós não conseguimos hoje para solução, ou então o clorexidine, que nem você já sabe utilizar, né? Então é uma colher de sopa, tá? Tá errado, 4 vezes ao dia, são 2 vezes ao dia, bochechar por 2 minutos e depois cuspir. Tá bem? Ó, a gengivite descamativa é essa aqui, ó. Ela não dói que nem a do pênfigo, né? Do pênfigode, desculpa. Ela fica super vermelha e esse vermelhidão não tem nada a ver com a placa que tem aqui. Não é falta de cuidado na placa. Claro que controlando a placa, o vermelhidão diminui um pouco. Tá? Tudo certo? Vamos fazer um intervalinho? Pode ser? Quanto tempo? Tá. Então, vou dar um tempinho, dar uns 10 minutos para vocês irem ao banheiro, alguma coisa assim. Tá? Tá bem. Tá bem. Parar essa gravação. Cadê a gravação? Não me lembro de parar a gravação, mas...
Mas, meu Deus do céu. Boa noite. Oi, Nelson, tudo bem? Oi, tudo tranquilo? Estão no intervalo? Tudo. Dei um intervalinho para eles aí. Daqui a pouco estão chegando aí de Tá. Eu volta. não tô com. Tá, não tô. Eu recenzinha cheguei, eu não tô Aham. conseguindo acessar minha câmera aqui. Tá dizendo que a permissão para a câmera foi negada. Eu acho que eu vou ter que configurar isso Não aqui. sei. Eu permiti a tua entrada, mas a câmera eu não sei. A Pois Luana é, também não tava conseguindo aparecer aí, né? Ela tava com uma tarja cinza aí. eu vou ver o que que houve aqui. Aham. Vou ver se é configurar. Acho Mas que peguei sim. uma chuvarada na estrada que te digo, né? Bem, o bom é que a gente precisa, mas aí para É, essas horas é é, complicado, né? sim. Câmera, microfone. Quem sabe eu saio e entro de novo e vejo Isso, se não tenta, tem. sai e entra. Pode ser? Tá. Aham. Isso às vezes dá certo. Vamos ver, vamos sair aqui. Boa tarde, Vice. Vice, assim, ó, dentro do nosso planejamento aqui, o que a gente fez agora? A gente está com. E aí, governador, como é que tá?
Trancou. Tá trancando, né? Tu tá me ouvindo? Te ouvi, tu Tu tá me falou ouvindo? governador e eu te respondi. Agora tô. E tu tá me ouvindo? Agora eu te ouvi. Aham, agora sim. Não? Aquela hora, eu tô te ouvindo. Tá, deixa eu me posicionar mais próximo, não. Vamos ver se. Melhorou. Pra mim, melhorou. Tu me ouve aqui ou não? Melhorou? Aham. Ah, então tá. Então eu vou me posicionar. Eu acho que tu deixa Tá. sem câmera, Nelson. Agora tá melhor. Eu acho que se tu deixar sem Aham. câmera, eu acho que Não, não. tudo bem. É só porque eu. Que aí não fica tão. Não fica tão falhado. Aham, isso. Ah, tá. Não, Bom, eu vamos não ouvi aguardar a o tua pessoal, resposta. então. Eu não ouvi tua resposta e aí a tua imagem parou, congelou. Me repete, faz a pergunta de novo, qual foi? Eu só disse, e aí, governador, como é que está? E aí tu falou alguma coisa. Ah, e aí eu ouvi alguma coisa de governador mesmo, né? Uhum. Não, tá tudo tranquilo. Então só correria, como sempre, né? Como tu sabe, que faz parte, né? Ainda mais agora que estamos em volta da conferência. Sim, sim, sim. Isso tá. Estamos. É Faz, reunião e faz. reunião sobre conferência e tudo. Aham. Mas vai dar tudo Ah, certo, se claro que Deus sim. quiser. Faz, sim. Já deu. É, Vai dar uma correria, né? Mas é isso aí. Faz parte do processo. sim. A nossa organização é sábia, né? É bom que é um ano só, porque realmente exige muito da gente, né? É verdade. Bah, exige muito. Não é fácil. Vou pegar uma aguinha também antes Então, tá, de voltarem. eu vou aguardar aqui porque eu vou aproveitar e vou tomar um cafezinho aqui enquanto não começa. Voltei já. Ah, Tainá. Eu ouvi, voltei e já estava olhando lá. Também já tô aqui.
Então, só as duas aí? Você volta? A Laura e a... Eu tô aqui. A Luana? Luana. A Isso. Paola também tá aqui já. Tá, a Paola tá aqui. Então tá, vamos esperar a Tainara e o Nelson, a gente... Eu já tô aqui. Ah, tá. Sim, eu achei que tivesse saído. Não, não. Já está aí. Tô aguardando já. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Tá, pessoal. Aproveitando que o Nelson chegou, eu quero que vocês expliquem para ele o que é uma lesão, uma doença autoimune, para ver se vocês entenderam. Precisa de um voluntário para explicar para o Nelson aí. De forma que ele saia da aula sem dúvidas. Quando a gente explica, a gente aprende dobrado, viu? É uma doença que ela significa um autoataque. O sistema perde a direção e acaba atacando ele, a si mesmo. Perfeito, tá? É isso mesmo. Então, vai produzir autoanticorpos. No caso do pênfigo, do pênfigoide e do líquen plano, é a mesma coisa, contra porções do epitélio. O pênfigo é em que parte do epitélio que ele age? Aí eu não lembro. O pênfigo, ele pode ser em vários tipos de epitélio, não? O que é? O pênfigo, ele pode ser em vários tipos de epitélio, não? Sim, todo tipo de epitélio. É por isso que é chamado de doença mucocutânea, porque pode ocorrer na pele e na mucosa, tá? Em qualquer parte do corpo. Em que parte do epitélio que ele ocorre? O pênfigo. Onde ele ataca? É dentro ou embaixo? É dentro. Dentro do epitélio. Isso aí. Então, o corpo erradamente produz autoanticorpos contra uma proteína chamada M3-desmogleína, que é a proteína que faz a junção, que faz o gap entre cada uma das células epiteliais. E com isso, em consequência disso, vai formar uma bolha dentro do epitélio. E no caso do pênfigoide, é o contrário. Vai formar autoanticorpos contra a camada basal do epitélio e vai levantar o epitélio do conjuntivo. Por isso, o pênfigoide, ele ataca menos, ele é menos agressivo do que o pênfigo. Por quê? Porque a parede da bolha é mais resistente. Tá? E aí, essa pessoa é menos sujeita a apresentar infecções. Tá? O pênfigo era chamado de fogo selvagem. Por que fogo selvagem? Porque as pessoas não tinham muita noção, né? Então, imagina lá em 1910, 1920, antes de existir o corticoide, tu ter um diagnóstico de pênfigo era uma sentença de morte, né? Porque o que acontecia? A pessoa começava a se encher de bolha. É como se a pessoa tivesse caído num fogo.
um fogo fortíssimo e, consequentemente, ela começava a arder, ela começava a ter as bolhas e, lógico, infelizmente, acabava morrendo, né? Por isso que as pessoas chamavam de fogo selvagem. Aí vocês, para fazer mais uma alusão disso. Mas hoje, graças a Deus, ao avanço da ciência, a gente tem possibilidades melhores, né? Certo? O líquen plano é outra doença, né? E ele tem várias formas. Existe uma forma das mais frequentes é a estriada, que é estrias de Wickham, que são tipo uma redinha de futebol na mucosa jugal. Nós temos o líquen plano em placa, que é bem difícil de diferenciá-lo de uma leucoplasia, tá? Principalmente se o paciente for fumante, alcoolista, eu vou ter muita dificuldade disso. E outro tipo é o tipo erosivo. E além disso tem o atrófico, né? O atrófico vai dar atrofia da mucosa, do tipo erosivo. O do tipo erosivo, ele é o único que é cancerizável. Lembra do conceito, né? Cancerizável é o que vem a se tornar câncer. Quer dizer, não é o que vem, o que tem mais potencial para se tornar câncer. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre as lesões e sobre as condições cancerizáveis, que é uma aula extremamente importante, para a gente salvar vidas também, onde o dentista ele se capacita para salvar vidas. Tá bem? Tudo certo? Tudo certo. Fiz um pequeno resumo para vocês aí, mas para a gente ir retomando, tá? E nós paramos na velha e dolorida afta, né? Nós paramos, então, na velha e dolorida afta. Bom, o nome científico, né, o nome científico da afta é ulceração aftosa recorrente. Ela é uma ulceração porque é uma úlcera, aftosa, que é a marca dela, e recorrente porque a afta, quem tem afta vai ter afta a vida inteira, não tem cura, tá? Então, ela é de ocorrência mundial, de acordo com os estudos, 5 a 66%, então é uma variação enorme, né? Entre 5 a 66% da população estudada pode apresentar afta, tá? Não tem uma solução satisfatória, não tem predileção por sexo ou por idade. Normalmente eu vou ter afta desde a infância e vou ter o resto da vida, tá? Bom, existem algumas teorias para afta, né? E uma delas é que existe uma resposta imune anormal, do tipo celular. Então, o que acontece? Alguma coisa que a gente não consegue, algum traumatismo específico que a gente não consegue controlar, esse traumatismo, então, esse traumatismo, a partir disso, ele pode desencadear a formação dessa afta, tá? Então, a gente vai ter essa condição. Bom, e o que vai acontecer em função disso? Esses autoanticorpos, então, vão perpetuar esse processo inflamatório, tá? Então, por isso a gente está estudando ela como uma doença autoimune. Existem outras teorias. Uma delas é que existe um tipo de Streptococcus que ele vai se interpor e vai se intercalar nas camadas da mucosa e, consequentemente, vai desenvolver a afta, tá? E existem alguns fatores que a gente chama de modificadores, porque eles favorecem o aparecimento da afta, não é que eles sejam a causa, tá? Então, as pessoas dizem isso. Alterações hormonais, pode ser próximo ao ciclo menstrual ou não, pode ser alguma coisa relativa à pessoa estar mais estressada, pode ser deficiência de vitamina B12, então, de ácido fólico, que é vitamina B9, ou deficiência de ferro, pode favorecer o surgimento de aftas. Nós temos também aquilo que as pessoas falam, né?
As pessoas dizem, olha, a afta do senso popular, a afta é do estômago. As pessoas já não ouviram isso? A afta é do estômago. Eu comi tal coisa e me deixou, enfim, com problema de afta. Pode acontecer para alguma pessoa, sim, tá? Embora a gente não consiga ligar ainda com o processo alérgico, mas pode sim. A gente não tem uma grande solução para afta. Então, qual é a característica clínica de uma lesão de afta? Então, ela vai ser uma úlcera muito dolorida, a afta produz dor. Algumas aftas que, em alguns momentos, independente do tamanho dela, elas podem, inclusive, produzir um linfonodo infartado, as ínguas, né? Os linfonodos infartados, aqui principalmente na região, no caso da boca, na região submandibular. Ela tem uma coloração esbranquiçada em cima e um halo eritematoso. Ela é vermelhinha na volta. E a consistência dela é normal, é que nem a consistência do tecido. Lembra que a gente fez isso na outra aula? Então, a gente tem essa questão. Certo? Alguma dúvida ou alguma experiência de vocês, que vocês têm experiência com afta, que queiram compartilhar para a gente tornar um pouquinho mais dinâmico? Eu tenho afta direto, mas eu achava que era por alguma comida, alguma coisa. Às vezes, uma coisa quente. As pessoas acham, e é isso mesmo, esse tipo de situação. Tem a ver com tudo isso, tem que ver se tem alguma alteração hormonal, se tem estresse, ver esse tipo de comida que tu consegue relacionar, porque às vezes talvez ela baixe um pouco a tua resistência, né? E aí isso possa favorecer ao mau funcionamento do sistema imune ou então da infecção pela bactéria Streptococcus, tá? Certo? Bom, a afta normalmente é a afta menor, que é isso aqui, ó, bem essa lesão, olha, é uma criança aqui, e é uma úlcera branca, muito dolorida, com halo eritematoso, com halo avermelhado. Ó, essa aqui é herpetiforme, parece uma manifestação de herpes, mas são várias aftas que podem acontecer, às vezes, e são extremamente doloridas, tá bem? E essa aqui é uma afta maior, ela tem 1 centímetro, mais ou menos, ela pode durar 30 dias ou até mais do que 30 dias, e ela vai deixar cicatriz. Essa aqui não, essa aqui é passageira, que é a afta menor, é passageira, a gente vai ter esse episódio que dói muito, que nos incomoda muito, e normalmente vocês vão relacionar para mim, no momento em que emocionalmente eu não estou tão bem, eu vou desenvolver um pouquinho mais de aftas. Depois eu fico por muito tempo sem ter afta nenhuma. Certo? Tá? Bom, se a pessoa tiver crises muito frequentes, precisa de uma avaliação sistêmica, tá? E qual é a avaliação sistêmica que a gente vai fazer? Digamos, são casos extremíssimos. A pessoa pode estar doente de AIDS, mas para a pessoa estar doente de AIDS, o que ela tem que ter? Tem que ter alteração no hemograma. Não só, aí é bem importante. Doente de AIDS é a pessoa que tem baixa de linfócitos TCD4, tá? Doente de AIDS não é a pessoa HIV positivo. Vocês entendem isso? Essa diferença? Ou não? Não sabia, mas... Não sabia? Não sabia, mas... Tá, então vamos de novo. Todo doente de AIDS é HIV positivo, certo? Uhum. Tá? Mas nem todo HIV positivo vai ser doente de AIDS. O fato da pessoa receber um teste HIV positivo não pode não significar nada em termos do próprio comprometimento. O que vai significar? Que o HIV positivo vai contaminar e passar AIDS para as outras pessoas, ou passar HIV para as outras pessoas. Agora, se isso vai desenvolver AIDS ou não, é um outro caminho muito longo, inclusive. Tá? É um caminho extremamente longo nesse sentido para que vá desenvolver doença. Tanto assim, ó, que na minha juventude a AIDS era algo que preocupava muito mais do que vocês hoje, porque
porque se evoluiu muito, a AIDS se tornou quase uma doença crônica. Na época, lá no meio dos anos 80, nos anos 90, meio dos anos 90, era quase uma sentença de morte. E as pessoas tinham muito medo mesmo. Aconteceu aí em Cachoeira, não, em Santa Maria, o coordenador da Odonto aí, na época, pediu para que eu e a professora Karen Weigert, que era a nossa colega, que nós éramos responsáveis pela biossegurança, que a gente fosse até Santa Maria capacitar os dentistas da rede de toda a região de Santa Maria. Por quê? Porque houve uma dentista que se negou a atender um paciente HIV positivo. O paciente veio, o paciente era atendido, já era paciente dela normalmente, e aí o paciente se sentiu confiante e disse, olha, eu sou HIV positivo. A mulher não quis mais atender. Aí o que o paciente fez? O paciente veio e insistiu com ela. Acho que a mulher ficou brava, xingou o paciente. O paciente veio outro dia com a câmera escondida, levou a RBS e deu o maior escândalo na região. Enfim, era uma coisa assim muito terrível. Então vocês não podem nunca não querer atender paciente HIV positivo. Sabe por quê? Porque o paciente que vocês sabem que é HIV positivo, vocês estão mais seguros do que os pacientes que a gente trata e não sabe que sejam HIV positivo. Tá? Outra coisa, é proibido tu solicitar um anti-HIV de um paciente para dizer se tu vai atender ou não. Assim como o paciente não pode te solicitar um anti-HIV para dizer, olha, eu sou o teu paciente, eu não tenho medo de pegar AIDS. Aliás, quanto à AIDS, não existe nenhum caso relatado na literatura que algum dentista tenha pego AIDS no consultório. Tá? Não existe. Não existe isso. Pode ser que ainda vai existir, mas ainda hoje não existe. Então, precisa ser feita uma investigação importante. Tanto que, por exemplo, quando nós temos um pérfuro cortante, a gente pede para o paciente, nós fazemos o anti-HIV e pedimos para o paciente fonte fazer o anti-HIV. Só para a gente ver se naquele período, né, a gente não tinha um comprometimento. Claro que isso pode ser muito relativo, porque o anti-HIV ele não é específico, tá? Ele não tem especificidade, porque o que acontece? Tem a tal da janela imunológica, vocês já ouviram falar, né? Se uma pessoa se contamina hoje, para o soro dela produzir anticorpos, ela pode levar 6 semanas. Então, a pessoa pode ter se contaminado ontem, veio no consultório hoje, tu te picou com a agulha que tu estava fazendo a cirurgia dela, e ela faz o anti-HIV e dá negativo. Tá? Então, isso pode... Claro que é muito difícil disso ocorrer, né? Mas, enfim, é essa situação que a gente tem. Tá? Doença de Crohn é uma outra doença autoimune que vai produzir lesões muito parecidas com afta e pode ocorrer desde a cavidade bucal até o ânus, tá? E ela vai ter algumas alterações importantes. Doença de BC também é uma doença que pode ter como manifestação múltiplas aftas. Eu acho que foi a Tainara que disse que ela tem afta muito frequente. A afta muito frequente é algo para investigar o todo, tá? Essas doenças são doenças extremas que a gente utiliza. A afta frequente pode ser, por exemplo, o paciente diabético, ou o paciente anêmico, pode ser uma série de coisas. Ou então o paciente que tem uma deficiência. Tanto é verdade que suplemento vitamínico, complexo vitamínico, vitamina do complexo B e vitamina C, elas são suplementos bastante importantes para a gente, não que vai evitar as aftas, a gente reduz a intensidade e aumenta o ciclo, porque a gente vai ter aftas várias vezes ao ano. Tá? O tratamento ele é paliativo. O que é o tratamento paliativo? Ele é isso. Como tem a possibilidade de ser uma doença autoimune, tem também a teoria de que existe uma invasão por Streptococcus, nós vamos utilizar os dois expedientes. A gente vai utilizar de novo o Decadron Elixir, que vocês viram lá para o pênfigo, pênfigoide e o líquen pluminosível, e nós vamos utilizar de novo o digluconato de cloroxidine,
porque a clorexidina ela tem substantividade e ela age contra algumas bactérias e contra fungos e alguns vírus, tá? Então ela é ótima para isso. Nós podemos aplicar laser, tá? Então a aplicação de laser a gente vai abreviar também, porque ele é um ótimo anti-inflamatório e cicatrizante. O suplemento vitamínico, como eu falei para vocês, aí o ideal seria ver se está carente de vitamina C. A vitamina C, no máximo, a gente toma 1 grama por dia, mais do que isso ele não é absorvido, tá? Se estiver doendo muito, um analgésico e controlar a alimentação, que isso qualquer pessoa que tem afta já faz, né? Uma pessoa que tem afta não vai tomar um suco de limão, porque aí vai doer muito, não vai botar muito sal na comida. Entenderam? Então, a afta tem isso. Agora tem um aspecto que não está aí, que é muito importante, que vocês podem anotar. Paciente fumante não tem afta, tá? Por que o paciente fumante não tem afta? Por quê? Porque o calor e a nicotina e os elementos químicos do cigarro, o que eles vão fazendo? Eles fazem uma superprodução de seratina. E isso vai proteger essa mucosa das aftas. Então, claro que a solução não é as pessoas fumarem para não ter afta. Eu quero dizer que é muito comum um paciente que foi fumante por muito tempo, decide que vai parar de fumar, aí ele começa a parar de fumar e aí ele começa a ter afta. Puxa, é mais um estímulo para ele voltar a fumar de novo, né? Então, claro que não vai ter solução, tá? Porque os malefícios do cigarro vão ser muito maiores, inclusive de produzir câncer de boca e câncer em outros locais, tá? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Bom, essa doença é o lúpus eritematoso, tá? O lúpus. Tá? O lúpus também é uma doença autoimune e o lúpus pode ser gravíssimo e pode levar as pessoas ao óbito. Ou ele pode ser uma doença amena, tá? Uma das minhas filhas tem lúpus, então ela convive super bem porque, para nossa sorte, é uma forma leve. Essa forma está aí, ó, a asa de borboleta, tá? O que é a asa de borboleta? A pessoa que tem lúpus, ela vai ter alguns períodos de mais estresse, alguns períodos que vai ao sol, por exemplo, alguma coisa que defina, e ela vai ter uma marca vermelha aqui, ó, a partir do nariz e aqui no osso malar, tá? Aqui no osso zigomático. E aí vai ficar uma forma de asa de borboleta, tá? Então, é a doença inflamatória, ela ataca diferentes órgãos. Existem algumas, raramente, tá? Por isso que é uma foto que nem é nossa, raramente ela pode atacar a cavidade bucal e pode produzir uma lesão ulcerada também, semelhante a uma afta enorme, não uma afta gigante, mas tem essa característica, tá? Tipos de lúpus, o mais comum ele tem um ator sistêmico, pode ter o discoide, pode ter o subagudo, pode ser o induzido por drogas, pode ter o lúpus neonatal. Tem uma série de classificações que para nós dentistas escapa um pouco, tá? Então, aqui tem toda uma tabela que diz estudos no Brasil, Estados Unidos e Canadá, dizendo aqui, ó, só para a gente ver o número de pacientes que eles analisaram, tá? 376, a evolução, tá? E manifestações gerais. Aí, aqui, a artrite é muito importante. Eles têm problemas, então, nas articulações, tem artrite, muito comum. Tem lesões na pele, tem lesões na mucosa, pode ter comprometimento no pulmão, pode ter comprometimento no periocárdio, né? Então, pericardite. Pode ter o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é uma superprodução de artérias, né? E veias nas extremidades, nos dedos, assim. E elas estão inflamadas e deixam no frio. No frio, as pessoas têm o dedo meio roxo em função disso, né? Então não circula bem. Pode ter inflamação nos vasos sanguíneos, pode ter comprometimento renal, enfim, comprometimento do sistema nervoso central, leucopenia, linfadenomegalia. Isso são quadros muito graves. Como eu falei para vocês, alguns quadros que levam à morte.
complicações no rim, complicações no pulmão, tá? E aqui é na pele, tá vendo? Essa aqui é a asa de borboleta, tá? A asa de borboleta. Então, o que nós vamos fazer nesse sentido? Para a pessoa se prevenir. Raramente, se tiver alguma lesão na boca, vai ser um paliativo na lesão da boca, mas nós temos que saber exatamente para poder... Vamos fazer uma cirurgia numa pessoa assim. Tem que ver que tipo de comprometimento ela tem, se a gente tem que... vai ter que solicitar os exames pré-operatórios para ver se é seguro, e vai ter que ver aí, então, com o endocrinologista da pessoa e o dermatologista que está cuidando, para a gente ver a oportunidade de realizar alguns procedimentos, tá? Não, isso é bem importante, não é a permissão, é a oportunidade de realizar alguns procedimentos que, às vezes, melhoram a vida da pessoa, tá? O coração, o baço, esplenomegalia, tá? Então, aqui, um apanhado geral do que a pessoa pode ter. Certo? Então, é o lúpus eritematoso. E é isso aí. Dentre as lesões autoimunes, as doenças autoimunes, é o que a gente tinha para mostrar para vocês. Tem muito mais coisa, mas isso não diz respeito a um dentista clínico, né? Isso a gente tem que trabalhar com aquilo que é o nosso digamos assim, que está mais ao nosso alcance, que são coisas mais simples da gente fazer. Certo? Perguntas, pessoal? No momento nenhum. Não? Por enquanto não também. Pois. Tem muita informação? É isso? Ou não? Tem que assimilar um pouquinho. Aham. Os nomes a gente já escutou, mas mais detalhado, assim, não. O que é, Luana? Que os nomes a gente já tinha escutado alguns, né? Mas mais a fundo, assim, não. A fundo, não. Claro, e o objetivo era exatamente isso, né? Era esse tipo de coisa. Agora a gente vai fazer o que? Aplicação prática no diagnóstico bucal. Tá? Vai colocar essa gravação no aula? Vou colocar no aula essa gravação, tá? Vocês são 6 pessoas? Que falta o Geraldo. E o Geraldo ainda. Tá, então, vocês 5 mais Geraldo, são 6 pessoas, tá? Isso. Tá, assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer 2 coisas aqui importantes, tá? Eu vou botar um número. Você organizem 2 duplas aí, 3 duplas para nós. Eu e a Laura. Tá organizado? Sempre, né? Vamos lá. Eu e a Tainara. Tá, vocês as 2, tá? Tá. Vou mostrar aqui. Eu e a Tainara. Quem mais? Eu e o pai, pode ser. Tá, a Luana e Nelson. E a Paola fica sozinha aí. E o Geraldo. Bruna. Vai faltar. Tem o Geraldo e a Bruna ainda. Tá, mas o Geraldo faz essa disciplina ou é só endo? São 7. Não, eu acho que ele já fez essa aqui no ano passado. Não. O Geraldo faz com a gente. Ele não faz endo. Não, ele faz endo também. É? Os dois. Não, mas ele foi meu aluno. Ele não faz essa disciplina. Ele foi meu aluno no semestre passado. Ué? O Geraldo não. Mas não. ele só. Não, o Geraldo. Não, eu tô confundindo com o João Vitor, tá? Tem Geraldo aí. Tá, tem Geraldo. Tá, o Nelson e Luana, se vocês quiserem pegar a Paola para vocês peguem aí. Trabalhem Tem Paola. Vou pegar a Paola para mim, então. E aí deixa o Geraldo e a Bruna que não vieram hoje. Tá? Assim, ó.
Só um pouquinho aqui que eu vou... Eu vou projetar de novo, tá? Tá. Tainara e Laura, então. Tainara e Laura. Estão vendo esse exame aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá, mas vocês vão ver A direito. imagem tá bem pequena. Tá. Ver se eu consigo colocar ele mais aqui. Melhorou? Melhorou um pouco. Ah, tá. Uhum. Tá? Aqui estão essas contagens, tá? Tá. Certo? Certo. Visto? Luana, Nelson e a Paola. Pegaram a Paola aí. Ó. O paciente de vocês, o hemograma completo está dentro dos padrões de normalidade. Tá? Que aí vocês vão escrever no hemograma completo para nós, tá? E o tempo de protrombina está em 30 segundos. E o tempo de tromboplastina parcial ativada está em 65 segundos. E a contagem de plaquetas... Aí eu exagerei aqui, tá 10 mil. Eu não vou judiar tanto, tá 100 mil. Não, vou pôr aqui 95 mil. Tá? Células por milímetro cúbico. Certo? Tá? Depois eu coloco. Então, esse aqui, ó. Então, nós começamos
Exame 2. Até já vou colocar o nome aqui, ó. Vou pôr aqui Tainara e Laura, TL. Exame 3. LNP. Tá? E o Geraldo é a Bruna, o outro, né? Isso. E o GB aqui. Tá? Porque depois eu boto no grupo para vocês ali. Ó. E depois do Geraldo e da Bruna, tá? O que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer essa semana? O que vocês farão essa semana? Até a aula que vem, então, vocês têm para fazer isso. Vocês vão montar um caso clínico com todos os dados, como se fosse uma anamnese. Então, vai ser... Depois, se quiserem, eu até posso dizer, mas podem ir fazendo sexo, raça, aí vão fazer a história clínica, tá? Vão dar alguns sinais e sintomas, as manifestações bucais gerais, né? As manifestações bucais e vão dizer se esse paciente vai poder ou não extrair o dente 36, tá? O que o paciente tem que fazer para extrair o dente 36. Tá bem? Tá. Entenderam como é que é o exercício? Sim. Tá? Então, vocês vão ver aqueles resultados ali. Aí, a partir disso, na semana que vem, antes da gente começar, a gente começa a fazer isso. Fazer esse tipo de exercício. Porque aí acho que vai ficar bem legal, vocês vão entender um pouquinho mais de exames de sangue ali. Conseguem dar conta? Vamos correr atrás, não é? Vamos tentar, né? Tá? Isso aí. Olhem a aula, de novo, olhem o material que está ali, olhem a aula, tá? Podem trocar ideias entre vocês, não tem problema nenhum, podem, tá? Certo? Eu vou colocar no grupo ali, então, porque aí vocês vão trabalhar. Tranquilos. Tá. Mais alguma dúvida das aulas anteriores para a gente ir terminando? Não. Não? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Você tá dentro do entendimento de vocês? Precisa de algum reforço? Eu gostaria que tu reforçasse em algum momento sobre a avaliação hematológica, porque eu perdi essa aula e assim, acompanhar foi difícil. Aham. Tá. Agora tu já vai fazer um baita exercício, né, Laura? Depois, então, já vai facilitar. Então, depois a gente tem que fazer um resuminho. Tá? Mas tu tem que começar a entender bem direitinho os elementos figurados, que aí fica mais fácil. Esse é um dos primeiros exercícios que tu vai fazer. Isso aí é fisiologia. Tá? Tá bem. Mas esse exercício aí já vai dar um nó na tua cabeça. É importante. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos trazer isso para odontologia. A gente não quer que vocês sejam médicos e muito menos médicos hematologistas, tá? Tá. Então tá. Se não tem mais dúvidas, estou feliz que vocês participaram, perguntaram, tá? Tornou a minha apresentação não tão solitária, porque é terrível ficar aqui atrás do slide aqui se vocês não perguntam, não falam nada. Tá? Então é bem bom que vocês participem. E aí a gente vai aprendendo aí, sem dúvida nenhuma. Tô animado, eu acho que a turma de vocês vai deslanchar. Tá bem? Tá bem, sim. Então tá. Que seja. Amanhã de tarde aí a nossa aula de endo, né? Isso. Tá? Então tá. Tá bem, Tá então bom, boa boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, bom descanso para vocês. Obrigada. Tá bem? Boa noite a todos aí. Boa noite.